um hino, uma canção. Deus falou assim, essa é a palavra de sábado. Glória a Deus. Aí eu falei, quando Deus, às vezes quando eu tô, minha mulher sabe disso, às vezes quando a gente está correndo no Ibirapuera, eu paro de correr, né? Deus me trouxe uma palavra aqui. Aí eu tenho que anotar no celular para não esquecer. Aleluia. E assim vai. Ele falou sobre Davi. Vocês estão vendo, eu falo muito Davi porque para mim Davi é uma grande inspiração. Eu sou muito fã de Davi. Tudo que ele passou, por tudo que ele fez e principalmente pelo coração dele. E Deus quer falar nessa noite que Deus não vê como o homem vê. A passagem de hoje está em 1 Samuel 16, de 1 a 13. 1 Samuel 16, de 1 a 13. E quando Deus foi falando comigo, foi falando da conversa que Saul teve com Davi, mas para eu entender aquela conversa, Deus mandou eu voltar lá no 16, porque a minha intenção era falar sobre o 17, segundo 1 Samuel, vamos chegar lá no 17, mas Deus falou, se você entender o 17, volto lá no 16. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai falar individualmente com cada um aqui. Eu creio, Jesus. Assim como Ele falou comigo. Eu creio, Jesus. Aleluia. Se você estiver atento, preste atenção no que o Espírito Santo de Deus vai falar. É confirmação do Senhor. Aleluia. Vamos fazer a leitura, o 16 de 1 a 3, fala assim, o Senhor disse a Samuel, até quando vocês irão se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei Israel, enche o chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse, como poderei eu ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leva um novilho com você e diga que vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse quando chegou a Belém. As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo. Aleluia, Jesus. E respondeu Samuel, sim, vem em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrei-me e venham ao sacrifício, consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele se consagrou, Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, esse é o que o Senhor vai ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou a Samuel, mas esse disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos, todos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse, trago aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Aleluia, Jessé Deus. mandou chamá-lo e veio ele, ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Aleluia. Para a gente possa entender o contexto histórico daquele momento, Israel queria um rei. Israel queria ser igual às outras nações e cometeu um erro de exigir um rei, porque ele tinha o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Deus acabou fazendo a vontade de Israel e deu para ele um rei que Israel escolheu, Saul, porque era um homem de boa aparência, um homem forte, um homem que aos olhos dos homens era exatamente aquilo que eles queriam. Mas Deus olha para o fundo do coração, Deus não olha para a sua aparência, Deus não está preocupado com o que você pode fazer com as suas forças, Ele está preocupado com que o seu coração pode ser aberto para Ele e dar espaço para Ele poder fazer através da sua vida. Aleluia, Jesus. Só chegou uma hora que Samuel já não agradava mais Deus, e Deus falou assim, eu vou ungir um rei, agora eu vou escolher, e vou mostrar para Israel como é que se escolhe um rei. Glória a Deus, aleluia. Vai à casa de Jessé, vai na casa de Jessé, eu vou ungir um dos filhos. E Jessé chamou seus 7 filhos, todos homens formosos, guerreiros, homens de batalha, homens que aos olhos dos homens, né, agradavam.
E Samuel cometeu o mesmo erro de Israel, e quando veio o mais velho, ele fala aqui do mais velho que se chama Eliabe, né? E pensou logo que era esse. Samuel cometeu o mesmo erro. Samuel olhou com os olhos de homem. Deus falou, não é esse. Foi vindo um, foi vindo outro, foi vindo outro. E Deus falou, não é nenhum desse, não. Aí Samuel falou assim, não é possível. E perguntou para Jessé se tinha mais algum filho. Aí o Jessé falou assim, tem caçula, 15 anos. Está lá cuidando de ovelhas. Como se fosse assim, só serve para isso. Né? Aleluia, Deus. É desse jeito. No 6 e no 7, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. É, O homem vê a papai. aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. O 11 fala dessa maneira. Então perguntou Jessé, esses são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. A primeira palavra foi do pai de Davi. Se você for ver a palavra do pai de Davi, foi uma palavra de desprezo. O pai de Davi desprezou o próprio filho. Ele colocou como se os outros pudessem fazer alguma coisa, os outros pudessem reinar Israel pela aparência, Jesus. e ele julgou o próprio filho. E isso é complicado porque Jessé, como pai, é autoridade sobre a vida do filho. E o primeiro julgar veio de Jessé, né? Mas o que eu estou para dizer essa noite, que não importa quem vai te julgar, não importa Jesus. quem vai falar de você, Deus não esquece de você. A palavra do Amém. Senhor fala assim, acaso pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre, de tal maneira que não se compadeça do filho que amamenta? Mas ainda que essa mãe venha se esquecer de você, todavia eu jamais me esquecerei, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Ele quer dizer que o amor maior que existe é de uma mãe por um filho. É praticamente impossível uma mãe esquecer do seu filho, mas ainda que essa mãe te despreze, ainda que essa mãe esqueça de você, todavia eu jamais me esquecerei, diz o Senhor. O Senhor não esquece de você jamais, em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. Aleluia, Deus. Eu queria chegar no contexto histórico da batalha de Golias. Eu acho que é uma das passagens mais épicas da Bíblia. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Verdade. O confronto, a batalha de Davi e Golias. Sendo crente ou não crente, sendo cristão ou não cristão, seja qual for a sua religião, todo mundo conhece a guerra, a batalha, o confronto de Davi e Golias. E usa isso no dia a dia, de mostrar de que o menor pode vencer o maior, desde que Deus esteja na batalha. Mas o contexto que vem antes, dessa batalha, que é o que chama nossa atenção hoje. A batalha entre Davi e Golias, você conhece. Mas a história, o contexto que vem antes da batalha, é isso que Deus quer falar com você essa noite. Aleluia, Deus. Então, agora eu vou para Samuel, 1 Samuel 17. Depois que Davi foi ungido, foi escolhido por Deus, deve ter criado um certo ciúmes na sua casa pelos seus irmãos. Por que Davi? Porque Verdade, Deus. né? Aí começou a batalha, os filisteus afrontaram o povo de Israel, e Golias começou a blasfemar contra Israel, a afrontar Israel, e Israel estava com medo, Israel estava tremendo, porque Golias era um gigante, nunca tinha perdido uma batalha, estava afrontando, e os irmãos de Davi, como guerreiros, estavam no campo de batalha. Só Davi estava na sua casa com seu pai, cuidando das ovelhas, mas o que ninguém sabia, Davi tinha matado um leão que tentou comer as ovelhas, Davi tinha matado um urso que tinha comido as ovelhas. Aleluia, Jesus. Às vezes você faz coisas que as pessoas não veem. Aleluia. Às vezes as Jesus. pessoas julgam a sua capacidade, as pessoas não entendem o potencial que você tem.
Mas eu quero te dizer que não se preocupe com o que as pessoas pensam de você, não se preocupe com o que a pessoa julga de você, se preocupe com o que Deus pensa de você. É, Deus. Deus te dá força para derrubar leão, Deus te dá força para matar urso. É verdade, Jesus. E Deus não está preocupado com a sua aparência, Deus não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. Ele está preocupado em que você fale assim: a partir de hoje eu não quero mais andar sozinho. Senhor, vem comigo. E Davi Eita, decidiu Deus, é desse isso. jeito. Davi, para ele, importante ele caminhar com o Senhor. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus a qual ele servia. Ele sabia que a força vinha de Deus. Ele sabia que as ovelhas ali eram importantes para a família dele. E ele cuidava da família dele. A família dele não tinha consciência disso e julgava Davi. E é engraçado que Samuel Aleluia. 17, 28, Davi foi levar marmita no campo de batalha, a comida dos seus irmãos. E Davi queria saber o que estava acontecendo. Ele olhou no semblante do povo de Israel e viu medo no povo de Israel. E Davi não entendia porque ele falou assim: peraí, isso aqui é o povo do Deus vivo. Deus é com Israel, não tem como perder com Deus, não tem como ser derrotado com Deus. E Davi não entendia aquele medo do povo de Israel. E ele começou a indagar: o que está acontecendo? O gigante Golias está desafiando e ninguém tem coragem de dizer: mas como? Quem é esse cão para desafiar o Deus de Israel? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem é esse cão para desafiar o Deus É de Israel? desse jeito, Pai. Davi não admitiu Aleluia, aquilo ali. E quando ele foi questionado pelo seu irmão, no 17, 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio para ver, só para ver a batalha. Davi foi julgado de novo. Meu Deus. Eita, Agora Deus. pelo seu irmão. Não bastava o pai de Davi julgá-lo, agora o seu irmão julgou Davi. É. Achou que Davi estava ali apenas se divertindo, apenas preocupado em saber o que estava acontecendo, como se quisesse só ver a desgraça dos outros. Esse foi o julgamento. Eu não sei se por algum momento da sua vida você já passou por isso. Dentro da sua casa, Eita, dentro Jesus. do seu trabalho, dentro do seu ministério. Se você já foi julgado e falaram para você que você não tinha condições de fazer, de que você não é capaz. Eu não sei se você já amaldiçoou ou se você já foi amaldiçoado. O que eu tenho para dizer é que essa noite, seja qual for essa maldição, ela vai ser quebrada hoje. Em nome de Jesus. Essa maldição vai Eu ser creio, quebrada Jesus. hoje. Se Aleluia, você amaldiçoou, vai quebrar hoje. Se você for amaldiçoado, vai quebrar hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No 32, Davi fala assim: disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Mesmo com toda a palavra contrária, Davi não desanimou. Não importa a palavra que falaram para você, não importa se falaram que você não é capaz, não importa se falaram que você não vai conseguir, não desanima. Glória a Deus. A sua força vem do Senhor. Eu creio, Sua Deus. coragem vem do Aleluia, Senhor. Jesus. Se tentaram frustrar os seus sonhos, que falando que você vai ser um inútil, que você não tem condições de ter um ministério, se você não tem condições de ter um bom emprego, se você não tem condições de ter um casamento, se você não tem condições disso ou daquilo, não aceite essa palavra contra você. Eu recebo, Deus, a tua palavra. Não aceite isso, porque a sua Recebo, vitória vem do Senhor, a tua esperança vem do Senhor, Usa e o que teu o Senhor servo, fala para você Pai. essa noite, não importa o que as Receba a pessoas voz falam do de teu servo, você, Senhor, como teu eu anjo, estou Deus. contigo. Usa, meu Pai. Eu estou contigo. Aleluia, Jesus, eu A creio. tua força vem de mim. Ele só precisa de uma posição. Aleluia. Que você tenha um coração como o coração de Davi. Eita, Davi não julgou o pai papai. dele. Davi não julgou o irmão dele. Davi apenas confiou no Senhor. Glória a Deus. Davi apenas confiou no Senhor e ele não desanimou. Eita. E a palavra inicial que o Senhor tinha me trago foi justamente 1 Samuel 17:33. Aleluia, Deus. Que mesmo Davi demonstrando toda aquela confiança, Davi demonstrando toda aquela posição, Saul ainda falou: você não tem condições de lutar contra esse filisteu,
Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul tenta desanimar Davi, mas Davi sabe que a sua força vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Davi sabe que a sua força vem do Senhor. Eu não sei como, tirando a minha família aqui, eu não sei como foi sua infância, eu não sei como foi seu primeiro emprego, eu não sei como foi seu casamento. Aleluia, Deus. Usa teu servo, Pai. Aleluia. Mas se em algum momento alguém te chamou de fracassado, se em algum Aleluia, momento Jesus. alguém falou pra você que você iria ser isso que você é pro resto da sua vida, Meu Deus. essa noite está amarrado, está quebrado, Em irmão. nome do Senhor Jesus. Palavra de maldição. Queimado. A palavra de maldição está quebrada, está quebrado. Você só precisa de tomar uma posição. De entender que a sua força vem do Senhor. Ponto. Só que tem que saber que a nossa palavra sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, ela tem um poder. Porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. E se você ligar a palavra de maldição, essas coisas vão acontecer. Infelizmente é assim. Mas se você ligar a palavra de bênção, essas coisas vão acontecer. Amém. Aleluia. Meu Deus, eu creio. Palavra do poder. Feche o seu olho agora. Aleluia. Agora é um momento seu e de Deus. Eu não sei qual foi o momento da sua vida que você ouviu uma palavra de desânimo. Eu não sei se foi o pai para o filho para o pai, se o marido para a esposa para o marido, se o patrão para o servo, se o servo para o patrão. Eita, Jesus. Se dentro do seu ministério falaram que você não tinha condições mais de dirigir um ministério. Se você tem um chamado para pastor, um chamado para obreiro, um chamado para missões, e alguém falou para você que você não tinha capacidade, que você não tinha condições. Às vezes dentro da sua casa mesmo, alguém falou para você que você ia ser isso pro resto da sua vida. E você aceitou essa palavra de maldição, simplesmente baixou a sua cabeça e desistiu de viver. Se dentro do seu trabalho alguém falou para você que você nunca ia passar daquilo que você é, que você era simplesmente isso e assim ia ser por resto da sua vida, e por causa dessas palavras você desanimou, você baixou a cabeça e desistiu de lutar por algo melhor no seu trabalho. O que eu tenho para dizer essa noite, que o Deus de Israel, que levantou Davi, é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite, é o mesmo Deus que está aqui neste lugar. Eu creio, e Ele está Jesus. aqui para quebrar essa maldição Aleluia. agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Fique de pé. Jesus.